Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer a bolsa borro, que é essa lindeza que vocês estão vendo aqui. Nós vamos dividir a aula em duas partes, onde a parte 1 nós vamos fazer toda a parte estrutural da bolsa, tá? Também essa abinha do fechamento e também a alça, né? Que é uma alça aqui tubular que fala, né? Essa alcinha aqui, tá bom? Então, nós vamos aprender a fazer toda a estrutura na parte 1 da aula. E na parte 2, nós vamos aprender a fazer toda essa parte aqui de ferragens, né? Como aplicar cada item para que sua bolsa fique assim, bem sofisticada, tá bom? E bem linda como vocês estão vendo aí. Vamos lá? Bom, eu vou trabalhar nessa bolsa com o fio da Amorino, tá? Que é esse fio de malha prêmio. É um fio maravilhoso de se trabalhar. Pra quem me conhece aqui no canal sabe que eu sou fã, né, do fios Amorino. Eu trabalho com fio de 36 milímetros na maioria das vezes, porque a espessura dele me proporciona aí uma estruturação melhor nas peças. Então, por esse motivo, um fio de 36 milímetros. Vamos usar nessa primeira parte também uma tesoura, né? Simples, pode ser pequena, grande, a que você tiver em casa. E também uma agulha. A minha agulha, ela é uma agulha da Prim, né? Numeração 8, tá? Aí depende muito do seu ponto, mas eu gosto muito de trabalhar com essa agulha. Ela é anatômica, ela não dói a mão, então ela me proporciona aí conforto na hora de fazer a peça, tá bom? Bom, meninas, eu já deixei aqui um tanto de fio desenrolado para facilitar o meu manuseio na peça, tá bom? E aí eu coloco aqui no ladinho e nós vamos iniciar nossa peça com um círculo mágico que vocês já devem conhecer, mas caso não conheça, aqui no nosso canal tem um videozinho explicando detalhe por detalhe para que facilite aí para vocês, tá? Vou explicar ele novamente aqui rapidamente, tá? Para dar início na nossa peça. E aí, caso vocês tenham dúvida, é só procurar lá no videozinho anterior, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar, vai deixar um pouquinho de fio sobrando aqui, tá? Uns 10 centímetros, tá bom? Vai enrolar aqui nos seus dois dedos, formando esse X na parte da frente. E aí, você vira e puxa o fio na parte de trás. Você vai ter um trabalho de segurar aqui, tá? Essa laçada para que o seu círculo não se desfaça. E aí, você puxa o fio novamente, formando o círculo mágico aqui. Dentro do círculo mágico, nós teremos 6 pontos. Então, esse já conta como um ponto, tá? 6 pontos baixos. Então, aqui vai ser 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 pontos dentro do círculo. E aí, o que nós vamos fazer? Contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, mas eu fiz 6 pontos, por que eu tenho 5 correntinhas aqui? Porque a sexta é formada na hora que nós fechamos o círculo mágico. Vou mostrar pra vocês. Depois que vocês fizeram os 6 pontos, vocês vão puxar aqui esse fio que sobrou, que é esse pedacinho aqui. Então, você puxa, e quando você puxa, ele vai formar o seu círculo mágico, certo? Vai ficar desta forma aqui, pra vocês. E aí, você vai puxar com a agulha, ou mesmo com a mão, um pouquinho mais essa última laçadinha aqui. Puxou, vai sobrar esse tantinho, você coloca a agulha aqui atrás, ó, introduz ela na parte de trás da sua peça, laça aqui e puxa pra trás, tá? Esse é o nosso fechamento invisível. Ajusta com os dedos mesmo, introduz a sua agulha na parte da frente e laça novamente aqui atrás. Pra não ficar muito larguinho, você puxa aqui o seu fio que vem do rolo, que vem do novelo, tá? Pra ir ajustando aqui, pra não ficar uma peça muito larga. Ajustou, agora você vai puxar o fio que vem do rolo por dentro dessas duas laçadinhas aqui, tá? E aí, forma o seu ponto em cima para a próxima carreira. Vocês vão ver
que vai formar 6 laçadinhas, 6 correntinhas aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que já tá aqui debaixo onde nós formamos o nosso ponto, tá? Pro aumento, como qualquer peça redonda que você vai fazer, um suplá, uma bolsa, independente, um cesto, você vai precisar aumentar essa peça, aumentar a base dela. Então, você vai fazer aumentos dentro de cada ponto. Então, nessa próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto que nós já fizemos. Então, vamos lá. 1, 2, certo? O próximo ponto é esse daqui, ó, esse Vzinho, tá vendo? Fica aqui no meio. Insere a agulha lá dentro. Eu tenho um ponto muito junto, então, nesse primeiro momento, eu tenho uma certa dificuldade de puxar a linha, porém, eu prefiro para que nessa primeira parte fique bem justinho, bem estruturado, tá bom? Depois vai melhorando, vai ficando mais fácil. Então, dentro de cada ponto, 2 pontos baixos. 1, 2, 2. E assim, sucessivamente, dentro dos 6 pontinhos que nós temos, tá? Aí você vai ver que às vezes pode o buraquinho ficar um pouquinho maior. Pra ajustar, é só você puxar esse pedacinho de fio aqui, tá vendo que sobra? Então, você vai puxar, tá? Com cuidado, tá, gente? Porque senão o fio acaba estourando, então, com cuidado. E aí, ele vai ficar bem justinho assim, ó, como vocês podem ver. Aqui, faremos o nosso fechamento invisível novamente. Puxa um pouquinho do fio, introduz a agulha por trás da peça, laça aqui o fio, puxa para trás, ajusta, coloca a agulha aqui, deixa o fiozinho aqui e laça o fio do rolo aqui, já formando o nosso próximo ponto, tá? Então, vai ficar desta forma aqui. Para a próxima carreira, faremos aumentos alternados, ou seja, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, tá? E assim durante toda a nossa carreira. Então, vamos lá, já temos um ponto, o próximo é aumento. O aumento são 2 pontos no mesmo lugar. O próximo, um ponto sozinho. O próximo, um aumento. E assim, até o final da nossa carreira. Então, aqui, para vocês verem se tá correto, o que acontece? Quando você começa com um ponto sozinho, e a tendência é você fazer um ponto e um aumento, quando você finalizar aqui, ele vai ter que ser um aumento, tá? Se você tivesse começado com um aumento, aqui seria um ponto sozinho. Porque senão, quando você fosse fazer o fechamento, ou ia ficar muito justinho, ou ia ficar muito espaçado, tá bom? Então, aqui você faz o fechamento invisível novamente. Puxa pra trás, vai ajustando. Vocês conseguem reparar que vai ficando mais fácil conforme a peça vai aumentando de tamanho, né? Vou fazer aqui novamente, ó, porque eu quero bem justinho, tá? E eu quero dentro do ponto aqui, ó. Tem peças que você pega aqui, né, no espaço. Eu quero dentro do ponto. E aí, eu ajusto. E vamos para a próxima carreira. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. Um aumento e 2 pontos, tá bom? Então, vamos lá.
Aqui nós já fizemos um, vamos fazer o segundo dentro do mesmo lugar. E agora, vamos fazer 2 pontos. Vocês podem observar que não é coincidência, tá? É estrategicamente mesmo. Os aumentos ficarão sempre em cima dos pontos sozinhos da carreira anterior, tá? Então, já é para dar bastante estrutura aí para nossa peça. Então, aqui foi um aumento. E agora, faremos 2 pontos. Nessa próxima carreira, nós faremos 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, certo? Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos e um aumento. Como eu disse para vocês, estrategicamente, nós deixamos os aumentos em cima de pontos sozinhos. Para quê? Para que a sua peça não fique desproporcional, para que o desenho dela depois não fique ondulado ou tenha alguma imperfeição. Então, aqui, nós temos um aumento logo aqui, né? E aí, nós faremos aí 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento. E vocês vão perceber que vai ficar sempre os aumentos em pontos sozinhos, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 e um aumento. Vai ajustando com a mão, tá bom? Porque você está trabalhando com um tecido. Então, pode ser que ele pode ceder, que ele pode entortar, que ele pode ficar mais largo. Então, vai ajustando aí com os dedos, até para ficar mais confortável para você manusear a sua peça, tá bom? Então, aqui temos 1, 2, 3 e um aumento. Agora, vamos fazer 3 pontinhos e depois o aumento. E assim, sucessivamente. Já estou chegando aqui no finalzinho dessa carreira, né? Então, aqui ficou 1, 2, 3 pontinhos e o último é um aumento, tá? Pronto, agora faremos o nosso fechamento invisível. Ele é fechamento invisível porque, se você olhar na peça, você não sabe aonde eu finalizei, aonde eu terminei cada carreira, né? Depois da peça concluída, fica imperceptível, você não consegue identificar isso, tá? Então, por isso que nós chamamos de fechamento invisível. Muito bem. Arrumamos a peça e fazemos aí o nosso ponto para a próxima carreira. Então, com os aumentos, como vocês podem ver, nossa peça vai crescendo, né? Isso para qualquer peça circular, porque para um suplá você vai precisar desses aumentos, para uma bolsa. Quando você quiser que ela pare de crescer, você tem uma técnica e eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui, vamos fazer a nossa próxima carreira, que será a de 4 pontos e um aumento. 4 pontos e um aumento, tá bom? Aqui, nós vamos iniciar com o aumento já, tá? Porque se você fizer a conta, você vai deixar o aumento em cima de outros, e aí vai ficar desproporcional. Como eu disse, eu prefiro sempre que os aumentos fiquem em cima de pontos sozinhos, tá? Então, aqui, você vai começar com um aumento. E agora, vamos fazer aí 4 pontos. 1, 2, 3, 4.
Próximo é um aumento. 1, 2. Tirar mais um pouquinho de fio aqui, porque aí começa a puxar, né? Começa a forçar um pouquinho do nosso ponto. Então, deixa sempre o fio já soltinho, tá? 4 pontos agora. 1, 2, 3, 4. Agora, aumento. E assim, até o final da carreira. Bom, meninas, agora que nós chegamos aqui na carreira dos 4 pontos de um aumento, eu não quero aumentar mais a minha peça. Eu quero que fique uma peça mais delicada, uma bolsa menor, então eu vou parar de fazer aumentos. Agora eu quero que ela faça essa curvinha aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a nossa bolsa, né? Eu quero que ela faça essa curvinha aqui, ó, tá bom? Então, eu vou parar de fazer aumento na minha peça. E vou começar a fazer somente pontos baixos dentro de cada ponto. Então, sem aumentos, somente pontos dentro de pontos por 2 carreiras, tá? Então, nós vamos fazer uma carreira, fechamento invisível, depois mais uma carreira. E vocês vão perceber como que a peça muda. Aqui, ó, se eu continuasse fazendo aumentos, eu teria um suplá, né? Faria apenas os acabamentos aí depois. Mas eu não quero que aumente mais, vou fazer a curvinha da bolsa e aí só pontos baixos mesmo, tá bom? Vamos lá. Tenho aqui já meu primeiro ponto, agora é só fazer os demais em todos os outros, tá? E assim por diante. Eu volto já já com vocês para mostrar como que ficou a nossa peça. Bom, meninas, como vocês podem ver, após nós finalizarmos aí os aumentos, a nossa bolsa começa a tomar forma. Ela começa a se curvar, né? Quando você finaliza os aumentos, quando você não faz mais eles, ela começa então a dobrar e aí forma essa curvinha aqui que vocês estão vendo, né? Eu tinha falado anteriormente que era para subir 2 carreiras, porém, como eu quero uma bolsa um pouquinho mais estruturada, um pouquinho mais larga aqui na lateral, então eu subi 3 carreiras, tá bom? Então, nossos aumentos foram até aqui, né? Até essa fileira onde nós fizemos um aumento e 4 pontos, tá vendo? Um aumento e 4 pontos. As 3 próximas carreiras, que são essas, ó, 1, 2, 3, não tiveram aumento. Então, é ponto em cima de ponto apenas, tá bom? E aí, ela fica dessa forma, tá vendo? Para finalizar aqui a lateral da bolsa, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o fechamento invisível, né? Assim como nas demais carreiras, então, nós finalizamos aqui, certo? E aí, eu quero fazer na lateral o mesmo que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Essa estruturação aqui, ó, esse acabamento que fica super delicado, tá vendo? E dá uma estrutura muito boa pra bolsa. Então, eu vou fazer isso nesse modelinho aqui também, nessa cor aqui também, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá?
que é só introduzir a agulha aqui nesses buraquinhos, né, que são os espaços entre pontos, e puxar o fio, passar por dentro da correntinha. Introduziu a agulha, puxou o fio, passou por dentro da correntinha. Introduziu aqui no espaço, puxou o fio dentro da correntinha, e assim nós faremos em volta de toda a bolsa, tá? Em volta de toda essa parte aqui da bolsa. Então, vamos lá. Então, finalizei aqui. Vou cortar o fio. Eu sempre deixo uns dedinhos, porque a gente nunca sabe se, né, algum problema, algum ajuste no final dos acabamentos. Então, eu sempre procuro deixar aqui um pouquinho, tá? Então, esse é o fiozinho lá do começo, né, da bolsa. E esse daqui é o fiozinho do acabamento, tá bom? E aí, eu já tinha feito a outra parte da bolsa, como vocês podem ver, ó, as duas partes iguais, tá vendo? Vocês conseguem ver aí? E aí, a mesma medida, tá? Se você colocar aqui uma em cima da outra, é a mesma medida para as duas partes, tá bom? E agora, nós vamos fazer o quê? Juntar essas partes aqui, o que é bem importante, tá bom? Quando você vai fazer a junção aí das partes da bolsa, né, dos dois lados aqui, o que você tem que avaliar? Primeiro, né, se ficou do mesmo tamanho, se tá tudo certinho. Segundo, e muito importante, é a abertura que você quer deixar aqui na bolsa, né? Qual é o tamanho da abertura que você vai deixar aqui para que a pessoa consiga colocar a mão e pegar qualquer item com facilidade, tá bom? Eu geralmente deixo uns 15 centímetros, de 12 a 15 centímetros. E para fazer o fechamento é muito simples e eu vou ensinar aqui para vocês. Bom, primeiro você vai juntar aqui as peças, né? Deixar tudo certinho, medir, ok? E aí você vai pegar aqui o fio, né? Que vem do rolo. Você vai ver que aqui, quando você faz essa parte de acabamento, você fica com uma fileira bem grossinha aqui de correntinhas, né? Uma fileirinha dupla. Então, você vai colocar aqui no meio, tá vendo? E aí, você puxa o fio e segura. Faz a mesma coisa aqui, ó. Em vez de você colocar lá em cima, você vai colocar aqui por dentro, entre as duas fileiras de acabamento que você fez. Puxar com cuidado, porque o fio pode soltar embaixo, nesse primeiro ponto, ok? E aí, você vai segurar o fio embaixo e as duas partes aqui e vai puxando, ó, entre as fileiras. Então, aqui, ó, introduziu nessa fileira da outra parte, né, desse lado, introduziu na fileira deste lado e puxa o fio e junta tudo, tá? Então, introduziu aqui, puxa o fio. E assim, você vai fazer até o outro lado, desde que fique aqui uma abertura, tá? Não esqueça dessa abertura, senão você acaba fechando totalmente a sua bolsa. E aí, você vai fazer esse trabalhinho. Introduz aqui no meio, tá? Para que o seu acabamento fique muito bem feito e que não tenha aí problemas de imperfeição na sua bolsa, tá? Então, vamos lá. Continua introduzindo assim. E você vai fazendo isso até o final, introduzindo aqui, ó, entre as fileiras e puxando esse fio que vem do rolo, tá bom? E eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E vai ajeitando aqui quando amassar, tá bom? Bom, pessoal, depois que nós fizemos aí a junção das partes da bolsa,
nós vamos fazer essa aba. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que é essa aba de fechamento aqui, né? Que é todo um detalhe na nossa bolsa. Então, nós vamos fazer ela, tá? Nós vamos iniciar com correntinhas. Então, vamos fazer 16 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vamos fazer mais uma, que seria o nosso ponto para subir. Então, 17, tá? Vamos aí subir uma fileira de pontos baixos, somente pontos baixos. Até o final dessa fileira, vamos fazendo ponto em cima de ponto, somente pontos baixos, tá? Nesse último ponto que vocês estão vendo, nós vamos ter que fazer o retorno aqui, né? Então, nós faremos no mesmo ponto 4 pontos baixos, tá? Que seriam aí aumentos, né? Que vai dar toda essa curva e essa forma para a aba da nossa bolsa. Fez 4 pontos, você vai continuar fazendo pontos baixos durante toda a fileira. Somente pontos baixos. Chegou no final da fileira, você vai fazer mais 4 pontos aqui. Aqui nós já temos um, então você vai fazer mais 3. 1, 2, 3. E aí, você vai dar continuidade de pontos baixos novamente, até chegar aqui na curvinha, tá bom? Se você quiser uma aba mais fina, você pode fazer aí só 3 fileiras, e aí depende do seu gosto. Eu gosto um pouquinho mais grossa, e aí eu faço mais fileiras de pontos. Chegou aqui no final, tá vendo? Nós faremos aumento, porque senão essa curvinha começa a dobrar. Então, chegou aqui no final, nós temos 4 pontos baixos. Vamos fazer um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E vamos voltar fazendo pontos baixos aqui também. Chegou na curvinha, faremos os mesmos aumentos que nós fizemos aqui. Então, um ponto e um aumento. Então, temos quatro pontos aqui, certo? Então, vamos fazer um ponto e um aumento. Mais um ponto sozinho. E um aumento. Algumas pessoas
fazem 2 pontos em todos eles, né? 2 pontos de aumento. Porém, eu não gosto que fica muito largo aqui na ponta, porque senão fica desproporcional no meio. E aí, nós damos continuidade na fileira com os pontos baixos novamente. Bom, eu não quero a minha aba mais larga do que isso, aí vai do gosto de vocês. Eu gosto dessa maneira aqui, tá? E aí, eu vou finalizar aqui embaixo, ó, fazendo um ponto baixíssimo, que vai ficar quase imperceptível ali o acabamento. Corto o fio. Puxo e coloco pra trás, ok? E aí, pra vocês terem certeza de que essa aba não vai ficar desproporcional à bolsa, é só vocês pegarem aí as partes que vocês fizeram e coloca. Eu sempre coloco aqui, ó, desde o centro da bolsa, pra ela ficar bem acabadinha, tá vendo? Até a frente. E aí, ela vai ficar um pouquinho acima do centro. Por quê? Porque aqui no centro vai o fechinho tic-tac, tá? Que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui no centro vai o fechinho tic-tac. Então, ela tem que ficar mesmo um pouquinho em cima do centro, como vocês estão vendo aqui, tá bom? E aí, depois, nós vamos fazer aí a junção dessa parte também. Vou mostrar pra vocês agora como que a gente faz essa alça aqui, ó, que é uma alça tubular. Eu sempre gosto de fazer todas as peças, apenas ir medindo, né, conforme eu vou fazendo, e depois faço a junção de tudo, coloco as ferragens, por isso que nossa aula vai ser dividida em 2 etapas, tá bom? Vamos agora pra alça tubular, que é essa alça fica super delicada e super charmosa na peça. Bom, meninas, para nossa alça, nós vamos fazer aí 5 correntinhas, então é uma. Não aperta aqui, tá bom? Porque nós vamos trabalhar nesse primeiro ponto. Depois, mais 4. 1, 2, 3, 4, tá? Então, faremos a curvinha aqui e vamos pegar lá naquele primeiro espacinho. Opa! E faremos aí pontos baixíssimos, tá? Então, nós vamos sempre contornar fazendo pontos baixíssimos apenas nas alcinhas aqui, ó, de cada correntinha. Então, só pontos baixíssimos. Até que a nossa alça fique do tamanho, né, e da espessura que nós desejamos. Nesse primeiro momento é difícil você enxergar aí como a alça vai ficar, mas conforme você vai fazendo os pontos baixos aqui nas correntinhas, você consegue começar a observar os desenhos, tá? Se formando aqui na nossa alça. Então, sempre nas alcinhas, pontos baixíssimos. E aí, vocês começam a observar que a nossa alça começa a se formar, tá vendo? Essa é a alça tubular, nós chamamos de tubular. Vamos fazendo assim até o final. E aí, você vai girando aqui a sua alça para que ela fique em um formato bem bonito. Vamos aí até o final para que vocês vejam como que a nossa alça vai ficar.
Bom, meninas, depois que nós finalizamos aí a alça tubular, ela fica desta forma, tá vendo? Ela fica delicada, estruturada, fica firme, então vocês vão gostar muito do resultado dela, tá? Isso dá pra você fazer em qualquer fio, tá bom? Então, nessa primeira parte, que é a nossa aula 1 da bolsa borro, nós aprendemos, primeiro, os dois lados da bolsa, né? Aprendemos aí a fazer também o fechamento e esse acabamento da bolsa, deixando aí a abertura dela, tá? E aí depois vocês podem optar se vocês querem fechar com zíper, se vocês querem deixar assim, aí vai do gosto de vocês e também das clientes de vocês, ok? Aprendemos também a fazer a nossa aba, né, que vai na bolsa também. É uma aba simples, também feita toda em ponto baixo, tá bom? E aprendemos aí a fazer a nossa alça tubular. Então, nós faremos aí a junção dessas peças e depois vamos colocar as ferragens na parte 2 da aula da bolsa borro, ok?